Maranata, desbravadores! Que bom estarmos aqui para mais uma aula neste TBD. Me chamo Elivan Fernandes, eu estarei com vocês nas últimas horas, tá bom? Então, vamos à aula. Deixa eu projetar aqui o slide aqui para que a gente possa ir por ele também. Vamos falar sobre liderança às mãos do oleiro. E eu quero que você acompanhe comigo o texto de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 2. Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Diz assim: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Jeremias, capítulo 18, versículo 2. O convite aqui é para ir à casa do oleiro. Você sabe quem é o oleiro, por isso, vá à casa do oleiro. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Eu gosto do conceito de que líder é o ato de você liderar ou tornar outras pessoas líderes também. Queridos, quando você forma novos líderes, então você exerceu liderança de forma plena. Eu me recordo que no começo da minha vida de líder, eu ainda não tinha entendido muito isso. Eu pensava em ser líder porque era mais uma fase no Clube de Desbravadores e eu precisava ser líder. O dia que a minha igreja precisou de uma indicação para o novo diretor do clube, eu percebi que eu era o pior dos líderes, pois eu não havia formado ninguém para estar ali no meu lugar. Eu estava saindo daquela igreja para plantio de outra igreja, um grupo, na qual eu faço parte hoje ainda. Mas como eu era diretor na época, eu precisava deixar alguém. E foi ali que eu percebi que eu não tinha deixado ninguém para o meu lugar. Me senti o pior dos líderes. Mas aquilo também foi importante para mim, para eu entender que a partir daquele momento eu precisava rever o meu conceito de liderança. Hoje, para a honra e glória de Deus, nós formamos líderes aqui na cidade onde a gente mora, e isso não é mérito meu, mas é mérito de uma equipe que está por trás, uma equipe que ajuda aspirantes a se tornarem líderes. E a gente não forma hoje líderes só para usar isso. A gente forma líderes para servir principalmente dentro da igreja, como ancião, capelão, enfim, independente do cargo que ele vai ter na igreja, ele é formado para ser líder da igreja e não somente do Clube de Desbravadores. Aqui vai um conselho para você: não forme líder só para o clube, isso é mínimo. Forme líderes para a igreja necessita, a igreja precisa. Aliás, é do Clube de Desbravadores que sai a secretária da igreja, o tesoureiro, o diácono. Por isso, a gente faz questão de ensinar dentro do clube para que essas pessoas sejam grandes líderes na igreja. Vamos continuar aqui no nosso slide? Como eu disse, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Frase de Abraham Lincoln. Vamos continuar. Disciplina. Só a pessoa disciplinada subirá até os mais altos lugares. Atente para isso. Ela é capaz de liderar porque conseguiu tornar-se, presta atenção, líder de si mesma. Ela conseguiu conquistar a si própria. Querido, uma pessoa só consegue liderar quando ela tem condições de liderar a si mesma. Só a pessoa disciplinada subirá até esses mais altos níveis. Lembra disso? Então, seja você a pessoa disciplinada, não seja como um preguiçoso. Aliás, a preguiça faz com que você perca muitas oportunidades na vida. O texto aqui diz assim, o preguiçoso e o desorganizado jamais estarão à altura da verdadeira liderança. Você quer poder descansar?
Deixa eu te falar aqui uma forma bem simples de descansar. A Bíblia diz que se você vai ao Senhor, se você faz aquilo que o Senhor ordena, então você entrará no seu descanso. Tá? O livro de Hebreus, por exemplo, vai dizer assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quer descansar? Descanse da forma correta, não com preguiça, mas esmere-se para fazer o melhor. Quando eu era criança também eu aprendi uma frase que eu gosto muito, que diz assim: nunca diga que você é o melhor, prove que você é o melhor. Querido líder, você não precisa bater no peito e dizer para ninguém que é melhor que ninguém. Aliás, um bom líder é aquele que acredita que está sempre abaixo dos outros. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho na Bíblia, certo? Na Bíblia, o apóstolo Paulo fala disso. Mas, se você sabe que outras pessoas podem ser melhor que você, também você precisa entender, e isso também é bíblico, que tudo que você precisar fazer, você tem que fazer como que para o Senhor. Então faça da melhor forma possível. O jovem que tem calibre de líder trabalha enquanto os outros perdem tempo, estuda enquanto os outros dormem, ora enquanto os outros brincam. Esse aqui é o verdadeiro líder. O homem de Deus deve ter a visão das coisas espirituais. Querido líder, deixa eu contar aqui mais uma coisa aqui para você que é bem importante. Ordem unida é muito legal. Eu, particularmente, amo Ordem Unida. Gosto muito. Brincadeiras são muito legais. Eu gosto de brincar com meus desbravadores. Jogos, show de bola. Acampamento, se tem alguém que gosta de acampar, aqui estou. Queridos, só que a gente precisa lembrar que tudo isso que o Clube de Desbravadores proporciona não é o fim, é o meio. Você, líder, tem um objetivo principal dentro do Clube de Desbravadores, que é levar essas crianças até os pés de Cristo. Eu me lembro que quando eu me investi em Líder Master, ali enquanto nós estávamos projetados ali na frente, entrou uma criança e ela falou uma frase ali para todos nós que me marcou também. E a frase dizia mais ou menos assim, ó: líderes, vocês estão dispostos a me levar para o céu? Eu pergunto para você agora. Você que está assistindo esse TBD com intenção de ser líder, eu sei que muitos aqui estão assistindo um TBD só para ganhar o ponto do PAD. Alguns estão assistindo o TBD porque entraram no clube recentemente e precisam aprender alguma coisa. Outros estão assistindo o TBD porque querem ser líderes. E é especificamente para essas pessoas que eu quero falar. Você que está querendo ser líder, você realmente ama as crianças? Você já parou para pensar se você realmente está no ministério certo? Querido, se você não tem intenção de salvar essas crianças e colocar lá aos pés de Cristo, me perdoe, você está no ministério errado. Está na hora de procurar o que é certo para você. Agora, se você ama essas crianças e está aqui porque quer ser líder para ajudar essas crianças a irem para o céu, então, querido, parabéns para você. Você tem o meu apoio. Um bom líder, além de ter visão das coisas espirituais, preste atenção nisso, eles têm olhos, não só que olham, porque olhos que olham são para as pessoas que são comuns. Olhos raros, eles não simplesmente olham, mas eles veem. E a gente precisa ter essa visão, a visão daquilo que está mais à frente. Olhe para o seu desbravador, entendendo que ele pode ser o capelão da unidade dele. E depois de ser capelão da unidade dele, pense que ele pode ser o orador do clube depois. Depois de orador do clube, por que não ser o capelão do clube? Querido, se ele se torna um capelão do clube, por que não um pregador na igreja? Você percebe o quanto o Clube de Desbravadores influencia pessoas? Deixa eu te contar mais uma historinha aqui da minha vida. Eu cresci dentro do Clube de Desbravadores. Com 10 anos de idade, eu entrei para o clube
e eu queria fazer tudo o que tivesse às minhas mãos. Só que eu comecei a gostar tanto do clube que eu comecei a pensar assim, eu quero mais, eu quero ser militar. E eu lutei e me tornei militar. E me afastei da igreja por causa disso. Me afastei da igreja. Embora eu tivesse me afastado da igreja, o clube de desbravadores permanecia aqui dentro. E eu me lembro que às vezes que eu tinha folga, eu entrava na internet e eu pesquisava lá cartão dos desbravadores, classe de líderes. E eu ia fazendo a classe de líder mesmo sem estar na igreja, mesmo distante. Aliás, eu confesso para você que eu saí da igreja porque eu deixei de ir à igreja. Essa é a verdade. Eu deixei de ir à igreja. Enquanto eu estava servindo, eu parei de ir à igreja porque eu não conhecia a cidade. Eu parei de ir à igreja. Eu só ia à igreja quando eu estava aqui em Taquatiara. Então, ficou algo muito difícil para mim. E quando eu me dei por percebido, eu estava fora da igreja. Aquilo que eu mais ansiei me tornou uma pessoa diferente. Diferente a ponto de sair da igreja. Quando eu achei que a igreja ia me afastar, me deixar longe, a igreja me abraçou. A igreja me acolheu. Queridos, se não fosse o clube de desbravadores, talvez eu não estivesse hoje aqui palestrando para você. Eu não sei quantos TBDs eu já assisti, mas cada TBD que eu assisto, que eu participo, é como se fosse o primeiro, onde eu aprendo coisas novas, onde eu reaprendo, aliás, tudo muito importante para mim. O TBD é muito importante. Eu entendi que eu precisava ser líder, principalmente para salvar crianças, principalmente para salvar pessoas. E o clube de desbravadores, através das classes, me levou a ser ancião da igreja. Me levou a ser um tesoureiro da igreja, a ser um evangelista. Queridos, o clube de desbravadores molda as pessoas. Dentro do clube de desbravadores foi que eu aprendi a orar. Foi dentro do clube de desbravadores que eu aprendi a abrir a Bíblia e a amar as Sagradas Escrituras. Mas sabe por que eu aprendi isso? Porque eu sempre tive instrutores, líderes, que estavam comigo, que estavam me auxiliando. Quando eu voltei para a igreja, como eu disse, eu pensei que a igreja ia me deixar afastado, recluso. Não, a igreja me abraçou. Tive líderes que chegaram comigo e disseram assim, estamos juntos, vamos junto. Tinha uma pessoa em específico, não vou citar o nome dele aqui para não dar moral para ele, mas tinha uma pessoa específica que quando eu retornei, ele estava acussando o líder, e ele não conseguia concluir a classe de líder, porque ele estava sozinho, não tinha mais ninguém para ajudá-lo. E sabe, quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse assim, Elivan, você vai me ajudar, eu vou te ajudar. A gente conseguiu ser líder junto. Sabe por quê? Porque a gente se ajudou. Eu sei que tem muita gente que está no clube de desbravador, mas não quer ser líder. Não quer porque não quer responsabilidades. Queridos, se você não quer responsabilidades, pelo amor de Deus, eu acho que você está no departamento errado. Hoje eu sou líder porque alguém colou em mim e me ajudou a ser líder. Querido líder, cola na pessoa que precisa ser líder. Cola nela. E ajude a ser líder também. Ajude na liderança. Vamos continuar nos nossos slides. A visão. A visão inclui o otimismo e a esperança. O pessimista, ele vê a dificuldade e ele recua. Já o otimista, ele vê a oportunidade em cada dificuldade. O otimista, ele aproveita. O otimista, ele vê que está difícil, mas se está difícil, é só um ponto que ele sabe que ele vai precisar ultrapassar. Um bom líder, ele gosta dos desafios. O líder também precisa ter sabedoria. A sabedoria é mais que conhecimento.
o qual é o simples acúmulo de fatos. Sabedoria é mais que conhecimento, o qual é o simples acúmulo de fatos. É mais que percepção humana. Sabedoria é 90% uma questão de ser sábio a tempo, já dizia Theodore Roosevelt. A sabedoria, de acordo com Tiago, se algum de vós não tem sabedoria, ou é falto de conhecimento, como algumas traduções trazem, peça a Deus, que dá liberalmente. Querido, você não tem sabedoria? Peça de Deus. Você deve recordar da história de Salomão. Salomão, ele queria sabedoria, porque ele precisava cuidar do povo de Deus. Cuidado quando você pede sabedoria só para você. A Bíblia também diz, no próprio livro de Tiago, que muitas das vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede de Deus porque a gente ora mal. A gente ora para esbanjar os nossos prazeres. Salomão, quando pediu sabedoria, ele pediu a sabedoria porque ele precisava cuidar daquele povo. Ele precisava ser justo para aquele povo. Por isso ele pediu sabedoria. Peça sabedoria também. Lembre-se da sabedoria, que ela é a força e ela é como água. Vamos ler aqui na íntegra. Lembre-se da sabedoria e força da água. Ela nunca discute com seus obstáculos. Ela simplesmente contorna. É simples assim. Eu confesso para você que durante a minha carreira de desbravador, muitas das vezes a gente enfrentou dificuldades bem grandes. Eu me recordo que no Campuri de Manacapuru, eu sei que alguns foram para lá, no nosso clube nós não tínhamos barracas. E o nosso diretor, ele foi na frente para comprar as barracas. Ele comprou as barracas e, coitado, ele achou que estava comprando as melhores barracas do mundo. Quando chegamos no Campuri, a barraca só cabia uma pessoa. Uma. Era uma barraca muito pequena. E para acabar de completar, quem foi para Manacapuru sabe que lá nunca choveu. Dava temporal, todo dia. E as nossas barracas, com muita frequência, elas voavam. Então a gente decidiu que a gente não ia perder o Campuri por barracas. Vamos dormir no ônibus. Dormíamos no ônibus, nos organizamos, mas o Campuri foi uma bênção, porque a gente tinha um líder que mesmo na dificuldade, ele não disse assim, não, vamos parar por aqui. Não, ele disse assim, não, vamos continuar. Não tem onde dormir? Vamos para o ônibus. Vamos dormir no ônibus. E a gente dormia, querido. E eu confesso para você que foi um dos melhores Campuri que eu participei. Um dos melhores. Vamos continuar. O líder também precisa ser humilde. O livro de Filipenses foi aquilo que eu disse que a gente ia ver na Bíblia. O livro de Filipenses diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nunca pense, querido líder, que você está acima de todos. Não, há sempre alguém que pode ser melhor que você. E eu gosto disso. Sempre pode, olha só, ninguém está obrigado a ser pior do que eu. Ninguém. Todos podem ser melhor. Todos, sem exceção. E olha, eu confesso para você que a gente trabalha, aqui a nossa equipe de liderança daqui da minha cidade, a gente trabalha já pensando que no ano seguinte a gente não vai estar mais na coordenação de nada. A gente trabalha com os novos líderes, colocando na cabeça deles que eles podem ser os futuros regionais, os futuros distritais. A gente já trabalha colocando na cabeça deles que eles vão assumir cargos importantes dentro da igreja. Queridos, aprenda a ser líder para servir. Aprenda a ser líder
para servir. Muitos aqui eu sei que vão se tornar líderes para liderar. E não tem nada errado com isso. Mas eu gosto da posição de liderança de João Batista. Eu gosto de pensar que João Batista nunca, pelo menos não registrado na Bíblia, que eu tenha lido, nunca vi na Bíblia João Batista fazendo nenhum milagre. Nunca vi. No entanto, quando Jesus fala de João Batista, ele diz assim que ele é um dos maiores dos profetas. E que dos homens, nenhum nascido de mulher era maior que ele. Você já imaginou isso? No entanto, João Batista diz assim, ó, é importante que ele cresça e que eu diminua. Esse, para mim, é a maior estrutura de um líder. Essa deve ser a maior estrutura de um líder. Vamos mais ainda. Opa, passei aqui, deixa eu voltar aqui. A humildade do líder, tanto quanto a sua espiritualidade, deveria ser uma qualidade sempre em desenvolvimento. Ia passar desapercebido isso aqui, querido, mas não pode. A nossa espiritualidade, ela precisa estar em constante desenvolvimento. Você não pode se limitar somente àquilo que você já sabe. Lembre-se, nós estamos em um treinamento básico. Você precisa buscar coisas a mais. Estude, leia. E um conselho meu, mais do que você ir para o MAD, você precisa ir à Bíblia. Lembre disso, mais do que ir ao MAD, você precisa ir à Bíblia. Eu sei também que aqui tem muitos líderes que pegam o MAD ali só para confrontar outros líderes. Querido, não confronte, ajude. O confronto não foi para nós. A liderança precisa ser de apoio, de ajuda. Pode ser que eu tenha lido algo no MAD que não seja da forma como eu compreendi. Ao invés de me criticar, me ajude. Ajude a minha liderança. Ajude a liderança daquele que está buscando ser melhor. É assim que funciona. O que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. Também eu gosto de um texto bíblico que, falando dessa frase, Jesus ele fala assim que as pessoas pareciam como sepulcros caiados, que por fora estava muito bonito, mas por dentro só tinha ossos, rapina. Queridos, nós como líderes precisamos ser por fora aquela pessoa que vai ajudar o desbravador e a Cristo. E nós precisamos ser por dentro aquela pessoa que vai ajudar os desbravadores a irem a Cristo. Vamos continuar? Quando você é moldado, as digitais do nosso Deus, elas permanecem em você. O líder também não é só isso, querido. Tem muito mais coisas. Presta atenção nisso. A maior virtude de um líder é a paciência. Você vai encontrar desbravadores lá no teu clube que saíram de casa igual um cavalo, vamos colocar assim. E tudo que ele quer é ser ouvido. E aí você o trata pior do que um cavalo. Precisa ter paciência. Lucas capítulo 21, verso 19, diz assim, na vossa paciência possui as vossas almas. Ainda na Bíblia, a gente lê assim, esperei com paciência. Querido, preste atenção nisso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vamos assistir um pequeno vídeo. Eu quero que você preste muita atenção. É um vídeo para criança, eu sei. E talvez aqui a maioria já tenha assistido, mas eu quero que você assista com muita calma e tire pontos importantes desse vídeo. Vamos assistir? Ô tia Bila. Oi. É o Oliveira de Oliveira. Ah, que legal, Oliveira, que você veio. Ô tia Bila, hoje a conversa é séria, viu? É mesmo? Hoje é papo sério.
Por quê? Ah, tia Bila, eu vou ministrar, né, Bilinha? Você vai ministrar sobre o quê? Paciência. Paciência. É verdade, eu acho um assunto interessante. Está faltando paciência no meio do povo evangélico, né, gente? Verdade. Vocês concordam comigo? O pastor deve saber, né? Falta, os irmãos perdem a paciência fácil, né? Ótimo, vem ministrar então para eles. Boa noite, meus irmãos. Mas olha, hoje eu vou falar sério, viu, Bila? Sobre paciência. Fala mesmo, tá precisando. Tem muita gente muito nervosa por aí. E se tem uma coisa errada, é gente nervosa à toa. Por exemplo, o irmão é nervoso? Tá vendo? Tá certo, tem que ser assim, calmo. O irmão é nervoso? Nem mais ou menos? Mais ou menos, mas tá errado. Tá vendo? A gente tem que ter paciência, né, Bilinha? É claro. Dá licença um pouquinho, Bila, dá licença um pouquinho. Pois é não, o seguinte, Juninho. eu Oi. queria dizer que daqui a pouco eu também venho para cantar. Tá bom, Juninho, depois você Então, canta. continuando. Ah, Não se pode ficar nervoso à toa não, irmãos. Coisa feia. E eu vejo muita gente ficando nervoso por bobagem. Não é verdade, irmão? Mas tá errado. Bila, oi. só para confirmar, dá licença um pouquinho. Só para confirmar, Pois não. quando eu for cantar não vai ter acompanhamento. Não vai ter? Vai ser em a capela. Tá bom. Tá, Tá obrigado. jóia. Legal. Então ele vai cantar a capela. Vai, Oliveira, continua a sua palestra, por favor. Então, a Bíblia diz assim, ó. Esperei com paciência. Paciência. Repitam. Paciência. Tá vendo? No Senhor. É. Amém? Amém? É verdade, precisa Bila, mesmo. dá licença um Oi. pouquinho. É o seguinte. Pois não. Eu mudei. Vai ter acompanhamento. Ah, você quer com Tá. acompanhamento? Vai ser com acompanhamento. Tá bom, o Nando e o Fábio acompanham. E o arroba também. Ai. Oliveira, por favor. Dá licença, meu. Por favor, continua falando sobre a paciência. Tá tão boa. Vocês estão gostando da palestra, gente, da paciência? Amém. Todo É isso mundo aí. precisa ouvir sobre a palestra da Então, paciência. pra que ficar nervoso à toa? Não é verdade? Claro. Depois você canta, depois! Ai. Acabou a paciência, acabou. Depois, meu, depois. Ô pessoal, vocês, hein? Ele acaba de fazer uma coisa errada e vocês aplaudem ainda? Tudo nervoso. Ó, eu acho que sim. Você fez uma coisa feia e você deu um mau exemplo aqui para a igreja e para a criançada. Criançada, ele tá certo em perder a paciência? O que ele tem que fazer agora? Tá bom, vou isso pedir. aí, vai pedir Ó desculpa. Deus, me desculpe. Não, você pede perdão para Deus porque você machucou, ofendeu o seu amiguinho e pede perdão para o seu amiguinho. Tá bom. Tá bom? Porque Tá bom. não pode machucar, não pode ofender, não pode ser bravo e ser malcriado desse jeito que você foi, não. Marquei um gol contra. Marcou mesmo. Pode pedir desculpa para ele. Vem cá, Juninho. Ele quer falar com você. Ó, Juninho, eu queria pedir desculpa pra você, tá? Tá. Mas eu reconheço, viu, Bila? Eu fui meio chato. Meio não, você foi 100% chato. Mas eu peço perdão, tá? Quando a gente faz coisa errada, tem que pedir perdão. Tá, eu perdoo, mas a gente tem que cantar. Qual música? A de sempre. Tá bom. Então vamos lá. Com alegria venho à casa do Senhor. Tchuru! O que é esse tchuru? É um contracanto. Me sinto bem. Tchuru! E é tão gostoso. Tchuru! Acho que eu vou perder a paciência de novo, Bia. Não pode, Oliveira. Você já pediu desculpas. Tá. Canta bonitinho aí. Tá bom. A casa dele é minha também. Tchuru! Jesus, o Pai amoroso. Oh, 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 oh. Pai amoroso. Que amor de Pai. A sua vida, da minha
vida não sai. Pai amoroso, que amor de pai. Tudo bem, irmão? Chegou agora? A sua vida, da minha vida, não sai. É o contracanto. A sua vida, da minha vida, não sai. Pronto, não pode ficar chateado com o contracanto, tá bom? Então, se o seu desbravador chegar na reunião fazendo tchuru, não é para ficar estressado com ele não, tá bom? Paciência, paciência. Paciência é a virtude dos santos. Tá bem? Livro de Romanos, capítulo 15, verso 5, diz assim: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vamos correr aqui. O livro Caminho a Cristo diz assim: devemos ter paciência com as faltas dos outros. Lembre disso. Às vezes no clube a gente quer fazer o menino pagar, né? O ECA não deixa não. Nada de pagar. Tá bom? Você quer pagar? Paga um lanche pra gente, não tem problema. Tá bom? Mas esse negócio de vamos pagar, paga 10. Isso aí, meu amigo, ficou no passado. Tá? Isso não cabe mais hoje. Então, devemos ter paciência com as faltas dos outros. Isso destruirá o egoísmo e nos dará um coração longânimo e generoso. Vamos mais ainda. O que mais um líder precisa ter? A habilidade executiva. Preste atenção nisso aqui, querido líder. Muitas das coisas que a gente fazia no passado já foram atualizadas. É coisas novas. Quando você pensava em ir para um acampamento, antigamente, você chegava às vezes com 2 dias antes do acampamento, comissão, precisa reunir, vamos sair acampamento. Aí você ia, né? Hoje, você com muita antecedência, precisa avisar a comissão, precisa fazer o APCR. Não é assim, não é bagunçado. Quer dizer que antes era bagunçado, Elivan? Não, não era bagunçado. Mas antes, a gente não tinha o conhecimento que temos hoje. Nós precisamos ter habilidades executivas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 40, ali já diz assim, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Devemos limitar a ordem e o método de Deus em nosso trabalho próprio e no trabalho para Ele. O que mais que o líder precisa? Não passou mais aqui? Vamos lá. Isso aqui é interessante. Isso aqui é algo que todo líder precisa ter. Terapia da audição. Aprenda a ouvir o teu desbravador, amigo. Aprenda a ouvir. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Aprenda a ouvir. Você tem 2 ouvidos para ouvir, querido. Então ouça. Aprenda a ouvir. Coragem não é apenas você querer encarar os medos. Tem que ter muita coragem para levantar e falar o que pensa, mas tem que ter mais coragem ainda para poder ouvir o que os outros pensam. Isso também é coragem. O que mais que o líder precisa ter? A exigência é indispensável. Liderança espiritual só pode ser exercida por homens cheios do Espírito Santo. Outras qualificações para a liderança são desejáveis. Preste atenção nisso. Querido, a liderança espiritual só pode ser exercida por homens cheios do Espírito Santo. É simples assim. Quando nós vamos para o livro de Gálatas, no capítulo 5, ali a gente vê o fruto do Espírito. E eu gostaria que você atentasse para isso, tá?
Ali em Gálatas, capítulo 5, não vai dizer assim, ó, mas os frutos do Espírito. Não diz. Ali vai dizer assim, ó, mas o fruto do Espírito. Aí ele dá 9 características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão e domínio próprio. 9 características. E contra essas coisas não há lei. Encha-se do Espírito Santo. Deixa o Espírito controlar a tua vida. Ah, outro detalhe. Quando o Espírito controla a tua vida, você não perde o raciocínio. Pelo contrário, aí é que você raciocina. Tá bom? Estar cheio do Espírito é ser controlado por Ele. O intelecto, as emoções, a vontade, as forças físicas, tudo fica disponível para o Espírito, para que se atinjam os propósitos de Deus sob seu controle. Todos os dons ficam santificados e elevados à sua maior potência. Ah, amigo, se o Espírito está conosco, então nós temos disciplina, visão, sabedoria, humildade, paciência, habilidade executiva, a terapia da audição, isso tudo com a união do Espírito Santo. A gente finaliza aqui, mas eu quero que você entenda que quando o oleiro te molda, então ele deixa em você as suas digitais. Confia no oleiro. Confia no oleiro e deixa ele ser o principal instrutor da tua vida. Eu encerro por aqui. Maranata.